Quarta-feira é dia de Capital Sustentável com o nosso notável e especialista em sustentabilidade, o Carlo Pereira. Hoje a gente vai falar sobre uma disputa que mostra como os minerais críticos estão no centro da geopolítica mundial. Nessa semana, a Alemanha e o Canadá anunciaram uma parceria estratégica para fornecimento desses recursos e também para cooperar em energia. Enquanto isso, aqui no Brasil, viralizou a notícia de que o Brasil teria vendido uma mina de níquel para a China. Na verdade, a venda foi feita pela Anglo American para a MMG, que é ligada ao governo chinês. E ainda existe a polêmica de que um bilionário turco teria oferecido quase o dobro do valor e foi preterido. Bastante conversa para a gente, hein, Carlo? Boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Real Time. Eu queria começar então conversando sobre esse acordo aí entre Alemanha e Canadá. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa noite a você e todo mundo que está nos assistindo. Olha só, né? Parece roteiro de filme, né? E o que é interessante também, a gente já falou sobre minerais críticos aqui algumas vezes e dá para a gente falar, na verdade, todo dia, porque não faltam episódios, né, diários nessa discussão global de minerais críticos, né? Como você bem comentou, Alemanha e Canadá, então, eles fizeram, o Metz e o Mark Carney, né, fizeram esse acordo com relação a minerais críticos e também com relação à energia, né? E isso é muito importante nesse momento, porque frases do próprio Mark Carney, né, que assim, a gente está fazendo aqui é conseguindo se desvencilhar um pouco de uma superpotência que quase que monopoliza os minerais críticos. Falava ele, então, da China, né? Principalmente terras raras. Então, por isso que a gente está vendo mais e mais, hoje, de novo, a gente viu o caso, então, de Alemanha e Canadá, mas a gente pode citar uma série de outros casos que vieram ao longo desses últimos meses, né? Então, a gente pode falar de minerais críticos entrando na discussão Estados Unidos e Ucrânia, né, para apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. A gente viu isso agora, né? A gente está no meio de uma outra guerra, que é o Trump falando que se a China não liberar, como ele quer, né, os ímãs, que é feito então de terras raras, ele vai impor uma tarifa de 200%, né? Minerais críticos, terras raras especificamente, já entram nessa discussão Estados Unidos-China desde a primeira gestão do governo Trump, né? Agora, Estados Unidos também com relação ao Congo e cobalto. Então é isso. Hoje a gente vê a geopolítica sendo comandada por minerais críticos e, dentro deles, as terras raras. E no caso do Brasil, Carlo, eu queria que você analisasse essa questão do níquel aqui. Estão usando o argumento de que a China agora vai ficar com uma super concentração aí da produção de níquel, já que essa mina tem aí investimento chinês. Mas até que ponto isso pode ser apenas, digamos assim, um choro de perdedor de quem não conseguiu comprar a mina? E até que ponto esse argumento aí é válido? Olha, Marcelo, me parece ser um pouco dos dois, né? Vamos lá, primeiro, quando a gente fala em níquel, e quando falamos em níquel e níquel no Brasil, tá? 65% do níquel no Brasil, que é a terceira maior reserva do mundo, já é dos chineses, né? Quando eu digo dos chineses, vamos lembrar, né? Quando a gente está falando em mineração do Brasil, obviamente isso aí é uma outorga, uma concessão para as empresas que exploram aqui, né? Mesmo nessa transação de Anglo American para MMG, como você comentou, ela, claro, carece de toda uma aprovação de órgãos como a Agência Nacional de Mineração, o próprio CAD, né? O INCRA está batendo forte com relação a isso, fazendo questionamentos ali, né? E aí o níquel, como eu vinha dizendo, 65% dele já passa pela China, né? E olha só, tem uma coisa muito interessante. Estados Unidos, por exemplo, que não tem uma grande reserva de níquel, né, traz muito do níquel, por exemplo, do Canadá. Mesmo esse níquel dos Estados Unidos, a maior parte dele passa para ser refinado na China. Então essa é outra grande questão da China. Não é que a China tem grandes reservas de tudo ou possui reservas em outros países, mas além disso, e onde está o pulo do gato, eu diria, dos chineses aí, é com relação a processamento e refino desses minérios, né? Isso que a gente tem que ficar atento. Então, Estados Unidos,
apesar de teoricamente, por exemplo, estou citando esses dois países, teoricamente não trazer o níquel da China, boa parte desse níquel, que teoricamente é canadense, passa para ser refinado pelos chineses, né? Então, o que a gente tem visto aqui, e terras raras, né, que aí é uma concentração absurda, né? A China tem a maior reserva do mundo, mas ela conta ali com 30%, 40%, né? Contando com o Brasil, a gente vai para mais de 60%, quase 70%. Mas o que acontece é que 90% do refino desses minerais e terras raras, eles têm uma particularidade que o refino é muito difícil, 90% desse refino é feito na China, né? Então, sem dúvida nenhuma, não só os americanos, né? E não só também os países ocidentais, mas o mundo como um todo deixaram a China avançar muito fortemente, né? Então, um ex-presidente chinês já falou, né, que enquanto os árabes têm petróleo, a gente tem as terras raras, os minerais críticos. E você acha que para qualquer país alcançar a China na capacidade de refino, nessa tecnologia de produção aí, vai demorar muito tempo ainda? Olha, demora, sem dúvida nenhuma, mas o que a gente tem que fazer, entendo eu, aqui no Brasil, é fazer o que o Chile fez, né? Então, o Chile ele está colocando uma condição que é uma condição muito normal da China quando empresas estrangeiras vão para o seu território, que é o quê? Olha só, quer explorar meu minério? Tudo bem, só que tem que ter transferência de tecnologia, né? Então, me parece muito importante de que o Brasil faça isso. E eu queria observar uma coisa que me parece importante, né? Muitas vezes a gente escuta, né? Fala assim, não, mas que o Brasil não pode ficar só exportando commodities, né? O minério bruto tem que processar, tem que refinar, tem que inclusive criar aqui outros produtos com esses minérios para depois exportar, né? E aí falam das empresas. Só que acontece, quando a gente fala em mineração, a margem que essas mineradoras têm na exportação do minério bruto é muito grande. Então, muitas vezes, não faz sentido para essa empresa fazer isso. Aí entra o governo. Por isso que é uma agenda de Estado, né? Nem de governo, é uma agenda de Estado, é uma agenda de longo prazo, né? O governo está para lançar plano de minerais críticos, né? Já fez acordo com os BRICS, o G7 também lançou o seu plano para minerais críticos, então todo mundo está se estruturando. Então o que a gente tem que fazer é, sem dúvida nenhuma, não só lançar esse plano de minerais críticos, mas implementá-lo, que aí, claro, que é o mais difícil. Carlos Pereira, muito obrigado pela participação e boa noite.